Você já parou para pensar por que algumas pessoas têm uma força tão grande que basta estarem presentes para tocar o coração de quem está por perto? E se eu te dissesse que existe um tipo de autoridade que não precisa gritar, mandar ou se impor, mas que transforma o outro apenas pelo exemplo e pela coerência de vida? Durante o texto, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: o que torna Jesus uma figura de autoridade moral tão impactante, mesmo após mais de 2000 anos? Outras perguntas que também vamos explorar. Qual a diferença entre autoridade moral e autoridade baseada em poder ou tradição? Como o comportamento de Jesus diante dos marginalizados revelava sua autoridade? O que as parábolas e o Sermão da Montanha nos ensinam sobre a liderança de Jesus? Porque o silêncio de Jesus, em certos momentos, dizia tanto? De que forma a autoridade moral de Jesus ainda é relevante no mundo atual? Faz sentido para você? Alguma destas questões te interessa? Comenta aí para nós. Neste vídeo, vamos aprender com os ensinamentos de Jesus. Vamos aprofundar a liderança ética e espiritual de Jesus, que ainda inspira o mundo com coerência, compaixão e verdade. A autoridade moral é, sem dúvida, um dos temas mais urgentes da atualidade. Em tempos em que líderes se impõem pelo medo, pelo cargo ou pelo discurso vazio, a figura de Jesus surge como contraponto radical. Ele não liderava por hierarquia, mas por integridade. Sua força não vinha da imposição, mas da coerência entre o que dizia e o que vivia. Esse vídeo é um convite a uma jornada. Vamos olhar para Jesus não apenas como símbolo religioso, mas como mestre de consciência, exemplo de presença que toca, que liberta e que inspira. Porque o dilema moderno não é a falta de regras, é a falta de referências. E talvez Jesus, com sua postura ética, empática e silenciosamente firme, ainda seja essa referência viva, mesmo hoje. Refletir sobre isso é essencial, porque, no fundo, todos nós exercemos alguma forma de influência, em casa, no trabalho, nos relacionamentos. A grande questão é: essa influência está baseada em coerência e verdade ou apenas em aparência? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nos principais ensinamentos, atitudes e práticas de Jesus. No final, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a pergunta central. Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. A autoridade moral de Jesus. A força que transforma sem imposição. Em tempos de incerteza moral, confusão ética e busca por referências genuínas, a figura de Jesus de Nazaré ressurge com força como um farol espiritual, não apenas como líder religioso, mas como uma presença histórica e simbólica, cuja autoridade ultrapassa fronteiras doutrinárias, culturais ou temporais. Mas o que exatamente torna Jesus uma figura de autoridade tão poderosa, mesmo mais de 2000 anos após sua passagem pela Terra? Ao longo da história, muitos exerceram algum tipo de autoridade, política, religiosa, intelectual ou militar. No entanto, a autoridade que Jesus manifesta nos evangelhos é de outra ordem. É uma autoridade moral. Diferente da autoridade baseada em cargos, títulos ou imposição, a autoridade moral nasce de um lugar mais profundo, da coerência interior, da verdade vivida, da coragem compassiva, da lucidez espiritual. Jesus não dominava pessoas, ele despertava consciências, não buscava convencer por discursos inflamados, mas por atitudes repletas de integridade e amor. Essa autoridade se faz evidente nos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não apenas em suas palavras, mas em cada gesto, cada silêncio, cada escolha. Desde o chamado à misericórdia no Sermão da Montanha,
Até o silêncio diante dos que o acusavam, Jesus irradiava uma força moral que tocava o íntimo das pessoas. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, dizem os textos, Marcos 1:22, marcando a diferença entre uma autoridade derivada de convenções e outra que emerge do ser. Neste estudo profundo, queremos contemplar essa dimensão moral do mestre Galileu, e o faremos não pela via teológica ou dogmática, mas a partir de seus próprios ensinos preservados nos evangelhos. A proposta é olhar para Jesus com olhos universais, como um mestre da alma, um condutor de consciências, um ser humano que, na radicalidade de sua integridade, se tornou símbolo de uma espiritualidade viva e acessível a todos. Ao explorar seus ensinamentos, suas atitudes, suas parábolas e seus silêncios, compreenderemos como sua autoridade se fundamentava não no que dizia apenas, mas no que era, e como essa mesma autoridade pode inspirar nossas escolhas hoje, porque, no fundo, a verdadeira autoridade moral não está em mandar, mas em encarnar uma verdade que desperta, transforma e liberta. A autoridade de Jesus não era imposta. Ela brotava de dentro, como uma força silenciosa e irresistível, e isso era evidente para todos que o ouviam, mesmo seus opositores. Diferente dos líderes religiosos de sua época, que baseavam sua autoridade em normas externas, tradição e aparência, Jesus oferecia algo diferente, uma presença viva que irradiava a verdade. Sua autoridade não estava na imposição de um dogma, mas na coerência entre o que ensinava e como vivia. Nos evangelhos, encontramos um episódio revelador dessa diferença. Todos se admiravam do seu ensino, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Marcos 1:22, momos e 2. Essa autoridade, reconhecida de forma quase instintiva por quem o ouvia, vinha de uma fonte interior, da profunda comunhão entre sua consciência e o Espírito Divino. Jesus falava com a liberdade de quem não buscava agradar homens, mas servir a um propósito superior. Em diversas ocasiões, ele reformulava os mandamentos conhecidos com a expressão impactante: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mateus 5. Isso não era arrogância, mas um convite para olhar além da letra, para enxergar o espírito por trás da lei. Ele interpretava os preceitos antigos sob a ótica da compaixão, da justiça e da misericórdia. Sua autoridade estava baseada no amor, não no medo. Outro aspecto essencial de sua autoridade moral era a sua coerência radical. Jesus não pregava aquilo que ele mesmo não vivesse. Ele falava de humildade e vivia entre os pobres, ensinava o perdão e perdoava até seus algozes, falava da entrega e caminhava rumo à cruz. Não se contradizia, e essa coerência era tão visível que até mesmo seus inimigos tinham dificuldade em acusá-lo de hipocrisia. Um dos episódios mais profundos sobre sua autoridade aparece no relato da mulher adúltera, João 8, versículo 1 a 11. Os fariseus queriam testar Jesus, trazendo-lhe uma mulher flagrada em adultério, esperando que ele escolhesse entre cumprir a lei, apedrejá-la, ou contradizê-la, perdoá-la publicamente. Jesus, em silêncio, escreve no chão. Depois diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Nenhuma palavra agressiva, nenhuma tentativa de confronto direto, apenas a autoridade serena de quem vive em comunhão com a verdade. Um por um, os acusadores vão embora. E ele, sem condenar, apenas orienta: vai e não peques mais. Aqui se revela sua essência. Jesus não nega o erro, mas também não oprime o ser humano. Sua autoridade constrói, não destrói. Outro fundamento de sua autoridade é a liberdade interior. Jesus não se submetia às pressões sociais ou religiosas.
Ele curava no sábado, conversava com samaritanos, permitia que mulheres o tocassem. Tudo isso em uma sociedade regida por rígidas normas de pureza e exclusão. Mas ele o fazia com consciência, não por rebeldia. Era um gesto de afirmação do ser humano acima da norma. Essa liberdade demonstrava uma confiança absoluta na fonte divina que o inspirava. Jesus não se colocava acima das pessoas, ao contrário, ele se inclinava diante delas, lavava os pés dos discípulos, acolhia os marginalizados, comia com pecadores. Era essa humildade ativa, cheia de dignidade, que o tornava tão profundamente respeitado. A verdadeira autoridade não está em mandar, mas em servir com grandeza. Sua autoridade também se manifestava no silêncio. Diante de Pilatos, quando poderia se defender, escolhe o silêncio. Um silêncio que fala mais alto do que 1000 discursos. Era a paz de quem já havia vencido o mundo dentro de si. Em resumo, a autoridade moral de Jesus tem raízes profundas. Em sua coerência entre palavra e ação, na liberdade de consciência com que atuava, em sua humildade ativa e compassiva, em sua comunhão viva com Deus e na capacidade de despertar a verdade nos outros, sem impor. Essa autoridade permanece viva, não como poder de domínio, mas como presença que convida à transformação, não como um código a ser temido, mas como um caminho a ser vivido com autenticidade. Os ensinamentos de Jesus são o coração de sua autoridade moral. Eles não são doutrina fria nem imposição dogmática. São palavras vivas que ressoam na alma, que convidam à reflexão, ao despertar e à transformação. Por meio deles, Jesus revelava uma ética espiritual profunda, centrada no amor, na verdade e na consciência. Vamos explorar 3 aspectos centrais desses ensinamentos: o Sermão da Montanha, suas parábolas e os diálogos que tocavam as profundezas humanas. Talvez nenhum outro conjunto de ensinamentos revele tão profundamente a autoridade moral de Jesus quanto o Sermão da Montanha, Mateus 5-7. Ali ele não dita regras, mas oferece princípios espirituais que orientam o coração humano para um modo de viver mais elevado. As bem-aventuranças com que inicia o sermão são um convite revolucionário. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos. Jesus inverte a lógica social. Não são os poderosos ou os orgulhosos que são benditos, mas aqueles que reconhecem sua fragilidade, que se abrem à compaixão, que buscam a paz. Aqui sua autoridade moral se expressa como uma ética da vulnerabilidade, não do domínio, mas da abertura à graça. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo, Jesus não nega a lei antiga, mas a transcende. Ele convida ao cumprimento não da letra, mas do espírito da lei. Por exemplo, não matarás se amplia para não alimentarás ódio no coração. Não cometerás adultério se torna não desejarás de forma desrespeitosa. O divórcio, o juramento, a vingança, tudo é revisto sob o prisma do amor e da integridade interior. O ponto culminante dessa ética está em frases como: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito. Estas não são exigências literais, mas chamados ao amadurecimento espiritual. A autoridade de Jesus se expressa aqui na sua ousadia em propor uma nova lógica, a do amor incondicional como caminho de libertação interior. Ele não manipula a vontade das pessoas. Ele desperta o espírito. As parábolas são uma das formas mais impactantes de Jesus ensinar. Elas não explicam, sugerem, provocam, despertam. Ao contar histórias simples, Jesus revelava verdades profundas, permitindo que cada pessoa fosse tocada de forma única.
A parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, é um exemplo claro. Um homem é assaltado e deixado ferido à beira do caminho. Um sacerdote e um levita, representantes da religião oficial, passam adiante. Um samaritano, estrangeiro e desprezado pelos judeus, é quem para, cuida e salva. Jesus então pergunta: qual destes foi o próximo do homem ferido? Aqui, ele desconstrói a religiosidade legalista e revela que a verdadeira espiritualidade está na compaixão prática. Sua autoridade está em redefinir quem é o próximo, não pelo vínculo religioso, mas pelo vínculo do coração. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32, Jesus apresenta um pai que recebe de volta o filho rebelde com festa, sem cobranças, sem moralismos. O filho mais velho, que sempre obedeceu, revolta-se. O pai, então, revela o verdadeiro centro da relação. O amor que acolhe, não o mérito que cobra. Jesus mostra que Deus não é juiz, mas fonte de misericórdia. Essa visão rompe com séculos de teologia punitiva. É uma autoridade que liberta da culpa e oferece caminho de reconciliação. Na parábola do rico insensato, Lucas 12, 16 a 21, Jesus adverte sobre a ilusão do acúmulo material. O homem constrói celeiros para guardar sua riqueza, mas morre naquela mesma noite. Jesus conclui: assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Ele ensina que a vida não se sustenta na posse, mas na conexão com o eterno. Cada parábola é uma janela aberta para a alma. Jesus não impõe conclusões, ele oferece espelhos, e isso é parte de sua autoridade. Ele convida, não obriga. Além de seus discursos e parábolas, os encontros pessoais de Jesus revelam sua autoridade de forma ainda mais íntima. Ele não falava sobre as pessoas, ele falava com elas. Escutava, acolhia, tocava a dor invisível. Sua autoridade moral se manifestava também na escuta profunda e na sensibilidade com que via o outro. No encontro com a mulher samaritana, João 4, Jesus quebra tabus religiosos e sociais ao conversar com uma mulher estrangeira, de passado conturbado. Em vez de julgá-la, oferece-lhe água viva, símbolo da graça interior. Ao final do diálogo, ela não se sente diminuída, mas elevada, e torna-se uma das primeiras anunciadoras do Cristo. Com Zaqueu, Lucas 19, o cobrador de impostos desprezado, Jesus não exige arrependimento prévio. Ele simplesmente diz: hoje me convém ficar em tua casa. Esse gesto de aceitação faz com que Zaqueu se transforme espontaneamente. Aqui se revela o poder da autoridade moral. Ela transforma sem constranger, desperta sem punir. Esses ensinamentos de Jesus mostram que sua autoridade moral não está nas proibições, mas nas possibilidades. Ele amplia o horizonte da alma, convida ao autoquestionamento e nos devolve a liberdade de escolher um caminho mais alto. Jesus não dizia apenas o que era certo, ele mostrava como viver de forma verdadeira. E essa coerência entre palavra e ação é o que torna sua autoridade atemporal. Até hoje, suas palavras seguem ecoando porque falam ao que há de mais profundo em nós, o anseio por uma vida íntegra, justa e amorosa. A autoridade moral de Jesus não estava apenas em suas palavras, mas, sobretudo, em seus gestos, em seu modo de viver, em sua relação com o mundo e com o outro. Ele era um mestre que ensinava caminhando, tocando, partilhando. Suas práticas cotidianas refletiam, com coerência profunda, tudo aquilo que ele ensinava. Por isso, sua autoridade moral não dependia de reconhecimento externo. Ela brotava da fidelidade a uma verdade interior. Essa talvez seja a marca mais clara da autoridade de Jesus. Ele vivia o que dizia, não se colocava acima dos outros, nem se apresentava como alguém inalcançável. Caminhava com simplicidade, falava com clareza
e agia com amor, ensinava sobre humildade e era humilde, falava sobre perdão e perdoava, pregava sobre serviço e servia. Um dos gestos mais simbólicos dessa coerência aparece na última ceia, quando ele se levanta da mesa, coloca uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. João 13, 1 a 17. Lavar os pés era tarefa de servos e Jesus era o mestre. Mas com esse gesto, ele ensinava que a verdadeira liderança é serviço, que a autoridade verdadeira não é poder, mas amor em ação. Após lavar os pés, ele diz: Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui está o coração de sua autoridade. Ele não exigia o que não estava disposto a viver. Sua coerência era radical, e isso tocava as consciências mais profundamente do que qualquer mandamento. Jesus não procurava o centro do poder, mas as periferias da alma humana. Estava onde a dor morava. Aproximava-se dos pobres, dos doentes, dos excluídos, dos considerados pecadores pelos padrões da época. Sua prática era a inclusão. E essa inclusão não era estratégica, mas compassiva. Ele tocava leprosos, curava cegos de nascença, permitia que prostitutas o servissem com perfume e lágrimas. Em uma cultura de impureza ritual e segregação social, essas ações não eram apenas gestos de amor, eram declarações éticas. Declaravam que nenhum ser humano é indigno, que a dignidade vem da essência divina que habita cada um, não do status que a sociedade confere. Ao curar no sábado, Jesus também desafiava a religiosidade rígida. Ele dizia, com seus atos, que a vida está acima da lei e que a compaixão é mais importante que a regra. Quando os fariseus o criticavam, ele respondia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos dos 27. Sua autoridade se manifestava, assim, na coragem de colocar o ser humano acima das instituições. E isso ele fazia com firmeza, mas sem violência. Era uma firmeza enraizada no amor. Jesus também enfrentava os representantes do poder religioso com uma autoridade que não buscava destruir, mas despertar. Ele não atacava pessoas, mas denunciava estruturas e posturas hipócritas. Sua voz era uma voz profética, mas sem arrogância. No capítulo 23 de Mateus, encontramos um dos discursos mais incisivos de Jesus contra os fariseus e escribas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Ele os acusa de honrarem a Deus com os lábios, mas negarem a justiça, a misericórdia e a fé. Mostra que construíam uma religião exterior, mas vazia de espírito. E ele fazia isso não como acusador, mas como alguém que chama à lucidez. Jesus não queria destruir a religião, mas resgatar sua alma. Por isso, mesmo suas críticas mais duras eram movidas por compaixão. Ele lamentava Jerusalém com lágrimas, dizendo: quantas vezes quis reunir teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Mateus 23, 37. Essa postura revela um tipo raro de autoridade, aquela que confronta sem condenar, que denuncia para curar, que resiste sem perder a ternura. Em muitos momentos, Jesus optava pelo silêncio, e esse silêncio também falava, alto e profundamente. Diante de Pilatos, não se defende. Diante das falsas acusações, não reage. Em vez disso, sua quietude expressa uma paz que o mundo não compreende. Esse silêncio é a expressão de uma autoridade que não precisa provar nada a ninguém. Jesus não estava em busca de aprovação. Sua segurança vinha de dentro. Ele conhecia sua missão, sua identidade, seu caminho. E essa firmeza interior é uma das marcas mais profundas de sua autoridade moral. Com essas práticas, coerência de vida, serviço humilde, inclusão compassiva, enfrentamento ético e silêncio consciente, Jesus ofereceu ao mundo uma nova forma de exercer influência.
Uma influência que não oprime, mas liberta, que não se impõe, mas convida, que não constrange, mas inspira. Sua autoridade permanece viva sempre que alguém escolhe viver com amor, com verdade e com coragem de ser luz no meio das sombras. O tempo passa, as culturas mudam, as religiões se transformam, mas há algo na figura de Jesus que permanece vivo, vibrante e provocador. Sua autoridade moral atravessa os séculos porque não depende de estruturas religiosas, de modas espirituais ou de contextos históricos. Ela é perene porque toca algo essencial no ser humano, o anseio por autenticidade, liberdade e amor verdadeiro. Em um mundo saturado por vozes que gritam ordens, opiniões e verdades absolutas, a autoridade de Jesus se destaca por sua suavidade firme, por sua presença transformadora que não exige submissão, mas desperta consciência. Ele não manipulava emoções nem se valia do medo para ensinar. Não se impunha pela força da persuasão retórica, mas pela verdade vivida no cotidiano. Sua autoridade transformava porque vinha acompanhada de uma confiança absoluta na liberdade do outro. Ele olhava para cada ser humano como alguém capaz de escolher, de crescer, de se arrepender, de recomeçar. Não colocava ninguém em caixas definitivas. Não sentenciava. Ele esperava. E quando falava, era como quem acende uma luz, não como quem lança pedras. Essa é uma das razões pelas quais sua autoridade moral é tão atual. Em tempos de polarização e rigidez, Jesus nos convida ao diálogo interno, à escuta do outro, ao exercício da compaixão como resposta à dor do mundo. Muitos confundem autoridade com controle, mas a autoridade de Jesus era o oposto disso, era libertadora, libertava da culpa, da rigidez da lei, da imagem punitiva de Deus, da exclusão religiosa, do medo de errar, da prisão do ego. Libertava também da ilusão do poder e do acúmulo, da ansiedade de ser aceito, da vaidade de parecer justo. Jesus libertava sem humilhar. Quando olhava nos olhos das pessoas, era como se dissesse: você não é o que fizeram com você, nem o que disseram sobre você. Você é mais. Você pode mais. Ele restituía dignidade, devolvia identidade, despertava o divino adormecido em cada um. Essa autoridade libertadora segue sendo necessária hoje. Em um tempo em que muitos vivem oprimidos por expectativas externas, cobranças internas e ideais inalcançáveis, a mensagem de Jesus oferece um retorno ao essencial: ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, caminhar com amor e viver com integridade. Mais do que uma figura histórica ou religiosa, Jesus representa um modelo arquetípico de ser humano desperto. Sua autoridade moral pode e deve ser inspiração para líderes, educadores, terapeutas, pais e qualquer pessoa que deseje influenciar o mundo de forma ética e consciente. Um tempo em que muitos exercem poder sem sabedoria e outros desejam ensinar sem viver o que pregam, Jesus nos recorda que a verdadeira autoridade Nasce do exemplo pessoal, não do discurso. É sustentada pela ética do cuidado, não pela imposição. Promove o despertar do outro, não sua obediência cega. Tem por base a escuta profunda, não o julgamento superficial. É guiada pela humildade e pelo serviço, não pelo ego. As instituições religiosas, quando inspiradas por esse espírito, tornam-se fontes de cura e despertar. Mas quando se afastam dessa autoridade moral e buscam controle, perdem sua alma. Por isso, o desafio é viver a autoridade de Jesus, não apenas citá-la. Essa autoridade moral não pertence a uma religião, ela é universal. Pode ser vivida por cristãos, espiritualistas, ateus éticos, buscadores de todos os caminhos, porque ela fala do essencial: viver com verdade, amar com coragem, servir com alegria. Por fim, talvez o aspecto mais revolucionário
da autoridade moral de Jesus esteja no fato de que ele não desejava ser adorado, mas seguido. Seu maior chamado era: segue-me. E seguir não é repetir, mas encarnar os mesmos princípios com autenticidade própria. Ele dizia: vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14, lembrando-nos de que não basta venerar a luz fora de nós. É preciso acender a própria chama. Sua autoridade moral nos convida a assumir nossa própria voz, nossa própria missão, nossa própria verdade interior. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas com autoridade moral, seres humanos que vivem com consciência, que buscam o bem mesmo quando ninguém está olhando, que escolhem o amor mesmo quando o mundo oferece o medo. Pessoas assim transformam o mundo, não com discursos, mas com presença. Falar da autoridade moral de Jesus é muito mais do que estudar um personagem histórico ou uma figura religiosa. É permitir-se tocar por uma presença que continua viva no inconsciente coletivo da humanidade. E, mais ainda, nos corações que anseiam por verdade, por sentido e por transformação real. Sua autoridade não se sustentava em títulos, em estruturas, em poder institucional. Ela brotava da vida vivida com autenticidade. Ele não apenas falava sobre o amor. Ele era o amor em movimento. Não discursava sobre perdão, ele perdoava. Não teorizava sobre humildade, ele lavava pés. Essa coerência entre o que dizia e o que fazia, entre o que ensinava e como vivia, é o alicerce de uma autoridade que não envelhece. Jesus não nos ofereceu um sistema de crenças fechado, mas um caminho aberto de consciência. Sua autoridade moral é convite permanente a sermos mais humanos, mais compassivos, mais verdadeiros, a ousarmos olhar o outro com os olhos da alma, a curarmos feridas com presença, a transformarmos o mundo começando por dentro. Cada vez que escolhemos o amor, ao invés da indiferença, cada vez que perdoamos onde poderíamos julgar, cada vez que servimos com alegria, estamos respondendo ao chamado desse mestre silencioso. Sua autoridade ecoa em cada gesto de bondade anônima, em cada decisão ética tomada no íntimo do coração. Ele nos ensinou que a verdadeira autoridade é aquela que desperta a luz no outro. E essa luz não se impõe, ela se revela. Que este mergulho nos ensinos e atitudes de Jesus inspire cada um de nós a viver com mais profundidade, que possamos reconhecer em nossa própria vida o chamado à autoridade interior, a ser farol no escuro, amparo na dor, presença de paz no caos, não por vaidade, mas por fidelidade à centelha divina que habita em todos nós. Jesus segue nos dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E talvez nesse aliviar esteja o maior milagre, o despertar da alma para uma vida com sentido, com amor e com verdade. Resumo das respostas às perguntas formuladas no início do vídeo. O que torna Jesus uma figura de autoridade moral tão impactante, mesmo após mais de 2000 anos? A autoridade que Jesus manifesta nos evangelhos é de outra ordem. É uma autoridade moral. Diferente da autoridade baseada em cargos, títulos ou imposição, a autoridade moral nasce de um lugar mais profundo, da coerência interior, da verdade vivida, da coragem compassiva, da lucidez espiritual. Jesus não dominava pessoas, ele despertava consciências. Em resumo, a autoridade moral de Jesus tem raízes profundas, em sua coerência entre palavra e ação, na liberdade de consciência com que atuava, em sua humildade ativa e compassiva, em sua comunhão viva com Deus e na capacidade de despertar a verdade nos outros sem impor. Qual a diferença entre autoridade moral e autoridade baseada em poder ou tradição? A autoridade moral é silenciosa, transformadora e nasce da coerência de vida.
enquanto a autoridade baseada em poder impõe pela força ou pelo status. Como o comportamento de Jesus diante dos marginalizados revelava sua autoridade. Ele os acolhia sem medo, curava com compaixão e se aproximava sem julgamento, revelando um amor que ia além das normas sociais ou religiosas. O que as parábolas e o sermão da montanha nos ensinam sobre a liderança de Jesus, eles revelam uma liderança que propõe reflexão interior, que valoriza a compaixão e a liberdade e que desafia os valores da sociedade com princípios éticos profundos. Porque o silêncio de Jesus, em certos momentos, dizia tanto. Seu silêncio era uma forma de autoridade que revelava paz interior, confiança na verdade e ausência de necessidade de provar algo ao mundo. De que forma a autoridade moral de Jesus ainda é relevante no mundo atual? Ela continua sendo um modelo de liderança ética e inspiradora, que promove transformação sem imposição e convida ao despertar da consciência. Por que a coerência entre palavra e ação é tão poderosa? Porque ela revela autenticidade, gera confiança e toca profundamente quem observa, inspirando mudança verdadeira. O que significa exercer autoridade sem julgar ou condenar? Significa acolher o outro com empatia, enxergar além do erro e convidar à transformação a partir do amor e não do medo. Como podemos reconhecer a autoridade moral nas pessoas ao nosso redor? Por meio da sua integridade, da forma como vivem o que pregam e da capacidade de inspirar sem manipular. Por que Jesus lavava os pés dos discípulos se era o mestre? Porque ele ensinava que a verdadeira liderança se manifesta no serviço humilde e amoroso, não na exaltação pessoal. Qual o impacto da autoridade de Jesus nas estruturas religiosas? Ela desafia estruturas que buscam controle e convida a uma vivência espiritual baseada na verdade, serviço e misericórdia. Toda verdadeira transformação nasce do encontro entre a lucidez interior e a prática concreta. Jesus unia essas duas forças como poucos. Sua presença era uma síntese viva entre o ser e o agir. E essa é a inspiração que ele ainda oferece. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o segundo episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado!